diarreia viral bovina e rinotraqueite infecciosa, doenças causadas pela má alimentação e pelo estresse. Quais os sintomas e como tratar, vamos ver agora na sala de aula sobre sanidade animal. Olá, meu nome é Tairone Prado, sou médico veterinário e hoje estarei com vocês no canal do Produtor falando sobre duas doenças, a rinotraqueite infecciosa bovina, conhecida como IBR, e a diarreia viral bovina, conhecida como BVD. A rinotraqueite infecciosa bovina, IBR, ela é causada por, faz parte de um conjunto de herpes vírus, HVB1 e HVB5. O HVB1, que é o tipo 1, ele causa a rinotraqueite, ele causa a vulvovaginite pustular infecciosa, a balanopostite, que é a inflamação do pênis do animal, aborto e doença sistêmica do recém-nascido, que é uma doença que ataca o sistema nervoso do recém-nascido, o bezerro recém-nascido. Já o tipo 5 também está associada a doenças encefálicas, a meningoencefalite, ou seja, uma meningite dos animais. Nessa imagem a gente pode observar o animal com corrimento. Só o sintoma de corrimento não posso fechar o diagnóstico em rinotraqueite. Pode ser uma tuberculose, pode ser uma pneumonia simples, até um resfriado desse animal. Mas já pode desconfiar da doença. E no dia a dia a gente quase não faz exame, nem para IBR, nem para BVD. A gente negligencia essas duas doenças que podem impactar muito na reprodução e na produção da bovinicultura, tanto de corte quanto a de leite. No caso da IBR, a ocorrência é mundial e no Brasil ela foi relatada desde 1978, quando aconteceram alguns surtos graves da doença e aí sim a gente teve um pouco mais de atenção com essa doença. Como ocorre a transmissão dessa doença? Eu tenho um animal doente, a doença sempre entra na fazenda via compra de algum animal e no momento de estresse, ele é portador da doença, do vírus, e no momento qualquer de estresse, ele baixa a imunidade e esse vírus sai da sua latência e começa a se reproduzir. Ele se reproduzindo, ele é transmitido ao ambiente e disseminado principalmente na forma de aerosol, o animal espirra ou algum respingo que sai do nariz, da boca dele e espalha pelo ar. Pelo contato direto entre animais e também a gente fala da forma venérea de transmissão através da cópula e do sêmen do animal. Quando eu faço a aquisição hoje do sêmen para inseminação artificial, esse sêmen já é analisado, o animal que está na central de coleta não é portador de nenhuma doença sexualmente transmissível, são feitos exames de rotina, então eu tenho a garantia da qualidade. Quando eu compro um touro, eu também deveria fazer esses exames. Como nem todas as pessoas fazem, pode sim estar adquirindo algum animal com alguma doença portadora. Como ocorre o desenvolvimento dessa doença da IBR, da rinotraqueite infecciosa bovina? O vírus se multiplica no local da entrada, ou no olho, ou no nariz, na parte respiratória do animal, e ele forma algumas vesículas, algumas úlceras ou pústulas, que são pequenas bolsas, similares a aftas. Então, no olho desse animal, a gente pode observar na região da mucosa conjuntiva que tem algumas manchinhas brancas, indicando a presença de aftas. E isso leva à formação de um muco. A gente pode dizer que seria a nossa remela. O animal fica com o olho um pouco remelento. Atinge também outros órgãos internos do animal, e quando esse órgão que é atingido é o útero, ele pode atingir junto à placenta. E atingindo a placenta vai levar ao aborto desse bezerro que estava sendo gerado. E talvez no aborto seja o momento mais fácil de identificar a presença de uma doença. Naturalmente, uma vaca não aborta. Ela sempre tenta manter a integridade do seu feto, que está sendo ali gerado, para transmitir a sua genética adiante. Esse é o principal motivo dos seres vivos existirem. Nascer, crescer e reproduzir. Então ela protege a todo custo a parte reprodutiva. Se ela está jogando esse bezerro para fora antes da hora, esse bezerro está morto ou está sendo eliminado devido a outra doença, é um sintoma inicial de presença de doenças do seu rebanho. Pode ser várias doenças reprodutivas, mas pode se desconfiar, inclusive, da rinotraqueite. O transporte, quando é feito ao sistema nervoso, quando ele chega à parte cerebral ou à parte nervosa, ele leva a uma meningite. O animal com meningite, a gente sabe que no ser humano é uma doença grave, é uma doença transmissível, e no caso do bovino também é uma doença grave. Esse animal vai demonstrar alguns sintomas nervosos.
E ocorre grande eliminação desse vírus nesse momento que o animal está com a doença não latente, ou seja, a doença está se manifestando, de grande eliminação por todas as secreções que saem desse animal, desde o aerosol, como comentei, até a parte venérea. Quais são os sinais clínicos clássicos que a gente pode encontrar na forma respiratória da IBR? Eu tenho várias formas de manifestação, vamos falar primeiro da forma respiratória. Esse animal vai apresentar febre, anorexia, um corrimento nasal mucopurulento. Se eu vejo um corrimento transparente, a gente pode desconfiar de um resfriado. Quando esse corrimento nasal ele é amarelado, esverdeado, é sinal da presença de algum patógeno. Lesões na boca e nariz, essas pequenas pústulas, como a gente pode observar no nariz desse animal. Às vezes na imagem não fica tão nítido, mas perceba que está um pouco mais poroso. O nariz do animal está cheio de pequenas aftas, pequenas bolsas. E se eu estourar essa bolsa, dentro eu vou ter um líquido rico nesse vírus. Conjuntivite, que é a inflamação da conjuntiva do olho, o animal vai ficar com o olho avermelhado, um pouco de remela, sujeira em redor do olho. Lacrimejamento constante, devido à inflamação, o olho é uma região muito sensível, o animal vai ficar lacrimejando e isso, inclusive, pode atrair outras doenças secundárias. O lacrimejamento constante, a umidade constante na região dos olhos, pode predispor à formação de a infestação por outras doenças bacterianas. Inclusive, a colocação de ovos de larvas de mosquito, que leva à formação da miísio, que a gente conhece também como bicheira. Lesões na córnea, a inflamação constante do olho leva o olho a deixar de ser transparente, a córnea fica esbranquiçada e com isso o animal perde a função visual. Aborto, como a gente comentou, mesmo na forma respiratória pode levar a aborto. Quando a gente respira, a função da respiração é oxigenar seu corpo. Se a respiração está ruim, se você está com a pneumonia, está com doenças secundárias, o animal não consegue manter o seu organismo produzindo calor, produzindo energia para sustentar. Nessa situação, o animal vai emagrecer e vai, antes de morrer, tentar sobreviver. E com isso ele vai eliminar esse bezerro que está gestando. Pode levar a aborto. Junto vem as infecções oportunistas, principalmente a pneumonia, por estar atacando a parte respiratória, e o desenvolvimento da doença após esse momento de crescimento do vírus é de 5 a 10 dias. O animal passou por um momento de estresse e logo após se manifesta. E situações de estresse no dia a dia são o próprio manejo do curral, quando você leva no curral para fazer uma vacinação, um manejo que não seja racional, correndo com os animais, horário de movimentação dos animais, e também transporte. Sempre que você transporta, muda o animal de ambiente e gera um estresse natural nesses animais. Na forma genital, o mais comum de se observar são lesões na vulva, na vagina, prepúcio do macho, aquela pele que recobre o pênis, e no próprio pênis. E o que a gente observa comumente na avaliação ginecológica ou na avaliação andrológica do macho é edema e vermelhidão das mucosas. No caso dessa vulva, dessa vaca, que a gente abre, a gente vê muitas feridas, muitas pústulas, pontinhos brancos e uma vermelhidão excessiva. A vulva, quando você abre, ela tem que estar rosa. Ela não pode estar nessa coloração tão vermelha. Isso já é o sinal, a manifestação de uma inflamação, de uma infecção. Dentro dessas pústulas tem um líquido branco amarelado. Se eu for ali estourar aquela pústula, aquela bolsinha, vai ter um líquido branco amarelado. Como o animal está sentindo dor, o animal urina várias vezes de forma frequente. Urina, passa um pouquinho, urina de novo, o que não é comum no animal saudável. E isso também é um sintoma de dor. Muitas vezes o animal vai urinar, ele levanta a cauda, fica em cauda em formato de bandeira, o rabinho fica para cima e ele fica com o corpo arqueado, sinal de sentindo dor na hora de urinar. O aborto ele é mais comum no final da gestação, similar à brucelose, que é uma outra doença reprodutiva, e tem que fazer um diagnóstico diferencial entre IBR e brucelose quanto a isso. Pode levar à infertilidade definitiva, o animal não reproduzir nunca mais, e ninguém quer ter na fazenda um animal que não reproduza, que não amplie o seu rebanho, que não aumente a produtividade e eficiência do seu rebanho. A aderência peniana e a retenção de placenta também são comuns. Devido à inflamação frequente da placenta ou do pênis, ela pode se aderir e não deixar que tenha uma ereção peniana, por exemplo, a exposição do pênis no momento da cópula, ou até mesmo após o parto, a vaca não eliminar os anexos fetais, incluindo, nesse caso, a placenta.
E o desenvolvimento é um pouquinho mais rápido, dura de 4 a 7 dias. O animal se contaminou, 4 a 7 dias ele pode estar manifestando esses sintomas. Então, na forma genital, a gente pode observar um aborto e aqui no macho observar as lesões na glande do pênis. Ou seja, o animal com o pênis infeccionado ele não vai cumprir a sua função reprodutiva dentro da fazenda. Também temos a forma nervosa da manifestação da doença, não só da rinotraqueite, associada também a vírus do mesmo conjunto, os herpes vírus. E quais são os sintomas? O animal manifesta a febre, é um sintoma bem genérico. Se você ligar para um veterinário e falar assim, minha vaca está com febre, qual doença você acha que é? Se ele responder, não tem como acertar, porque a febre é um sintoma muito genérico. A anorexia é o animal não comer, se ele está doente, ele não vai comer. É comum também um corrimento nasal, devido ao sintoma nervoso, outras doenças podem aproveitar desse momento e ele manifestar inclusive sintomas respiratórios. Então os sinais clínicos podem ser diversos. Depressão, o animal não comer, ficar triste, fora do seu comportamento normal. Quando eu entro numa propriedade, num curral ou numa pastagem, o animal tem que estar alerta. Ele tem que estar te olhando, ele tem que estar se esquivando, ele tem que estar levantando a orelha em sinal de observando os sons do ambiente. E o animal que está em depressão, você entra e ele está ali na mesma posição, ele não reage aos estímulos externos. O opistótono, que é o pescoço dobrado para trás, é um sintoma nervoso. Andar em círculo, andar para trás, cambalear, tudo isso é sintoma que o animal não está com a sua percepção do ambiente dentro da normalidade. O animal tremer, inclusive eu posso ter febre seguido de baixa de temperatura, o animal pode ter esses tremores musculares em resposta a essa variação ambiental. Leva à convulsão e posteriormente à morte. O desenvolvimento vai de 4 a 15 dias. Em 4 a 15 dias eu tenho esse animal em óbito. Quais são as medidas de controle e prevenção da rinotraqueite? Primeiro é evitar as aglomerações de animais. Isso não é possível no dia a dia, já que são animais gregários. Quando eu falo evitar aglomeração, quando você participa de uma exposição, quando você leva animais para um confinamento, ali o risco de transmissão da doença é muito maior. Então, se você não quer ter a doença, deve, primeiramente, prevenir essa doença. E qualquer situação de estresse. Então, o transporte com o mínimo de estresse possível, o manejo no curral com o mínimo de correria, de gritaria, de estresse possível. Para isso, a gente comenta do manejo racional. A gente tem que buscar o manejo racional, já que quem pensa, quem tem consciência dos seus atos, somos nós, que somos os produtores desses animais. Sempre comprar os animais, realizar a quarentena, que é você deixar os animais apartados do rebanho por um certo período, de 40 a 60 dias, que após a situação de manejo de mudança de ambiente, é possível que ele manifeste as doenças que ele porta. Mesmo assim, associar aos exames de rotina. Evitar o contato com animais doentes. Viu que o animal está doente? Primeiro, a gente separa esse animal do rebanho. Segundo, a gente se paramenta para ali trabalhar. Usar luva, usar uma máscara, um óculos, dependendo de qual doença você está desconfiando. E sempre que possível, gente, chamar o auxílio de um profissional habilitado. E a melhor prevenção que a gente tem hoje é a vacinação. Existe a vacina para o IBR, para a rinotraqueite, e você vacinando, você tem uma cobertura por vários anos contra essa doença. Associado também aos exames laboratoriais para confirmar se a vacina está sendo efetiva, se o vírus não está circulando dentro do seu rebanho. Então, na sequência, vamos falar um pouquinho também da diarreia viral bovina, conhecida como BVD, que é a sigla da doença. É causada pelo vírus da diarreia viral bovina, é amplamente difundido no país, eu tenho essa doença ocorrendo hoje em todo o país, e a suspeita se dá sempre após aborto ou perda embrionária. Igual eu falo, quando você vê a manifestação da doença, você desconfia e vai atrás. E o pior não é o animal que demonstra a doença, é aquele que não demonstra. Que ele está contaminado, está transmitindo a doença, mas não está demonstrando nenhum sintoma aparente. E esse animal é muito mais difícil de observá-lo se não fizer um exame de rotina dentro da fazenda. A transmissão ela ocorre por contato direto ou indireto. Contato direto é animal com animal. Contato indireto é via algum material, o próprio ambiente desse animal. Alimentação, a água que está contaminada. O animal vai no bebedouro, bebe a água, está contaminado. Em sequência vem outro e ele está se contaminando.
E os sintomas que a gente pode estar observando, a transmissão, ela pode se dar via qualquer secreção que sai do animal, tanto secreção nasal, o sêmen, restos placentários e também através dos fetos abortados. Se você viu uma vaca abortando e o bezerro dela está no ambiente morto, a gente tem que dar uma destinação correta para esse animal. Transmissão entre rebanhos vizinhos, apesar de não ser frequente, a gente brinca que você está cuidando do seu rebanho. Se o seu vizinho não está, os animais vão ali ficar fofocando na cerca. E com isso eu posso estar assim transmitindo doença entre rebanhos. E animais podem também se tornar permanentemente infectados, que a gente chama de animal PI. Vou explicar com detalhes como que se forma um animal PI dentro da fazenda. Quais são os sintomas gerais? Febre, fraqueza do animal, lesões e erosões na pele e na região das mucosas, que é a região molhada do seu corpo, diarreia escura com muco, muco seria tipo um gel, tipo um catarro em cima das fezes, e sangue. Malformação nervosa, a gente pode observar nesse cérebro, que eu tenho o cérebro normal, mas o cerebelo, que é a parte posterior do cérebro, ele está com a subformação, ele está hipoplásico, não tem a formação normal do cerebelo. E esse animal nasce, logo em seguida ele vai à morte. Secreção nos olhos e nariz pode levar a uma rinotraqueite, por isso que a gente trata sempre a IBR e a BVD de forma conjunta. As vacinas geralmente são associadas a IBR e BVD, devido a algumas similaridades nos sintomas, pneumonia e, na sequência, a morte do animal. Então, alguns sintomas, uma pneumonia, ali eu tenho um animal com uma fraqueza e lá uma lesão ocular, devido à diarreia viral bovina. Muito mais comum em bezerros do que em animais adultos a manifestação dos sintomas. Agora, quando eu tenho sintomas reprodutivos, aí sim se manifesta, no caso da vaca, no animal adulto. Eu posso ter a morte embrionária, geralmente o animal morre no começo da gestação, aborto na primeira metade da gestação, ao contrário da IBR, que é mais ao final. Os bezerros nascem fracos ou nascem já mortos. É comum nascerem bezerros com defeitos, como a gente pode observar na imagem, um bezerro com a má formação dos seus membros anteriores, e a formação dos bezerros PI, que são permanentemente infectados e portadores da doença. Então aqui eu tenho um animal com a má formação, um animal com a cabeça defeituosa, ali eu tenho um aborto inicial e ali um aborto bem inicial, onde eu tenho toda a placenta, todos os envoltórios ao redor desse pequeno embrião dentro dessa bolsa. E a manifestação de sintoma é muito dependente em que momento da gestação que essa vaca manifestou a doença ou ela foi contaminada. Então, pensando que a gestação tem em torno de 285, 290 dias, em cada momento que essa infecção ocorre, a manifestação é um pouco diferente. Quando a infecção ocorre do primeiro dia da gestação até o 7º mês, eu tenho a morte embrionária, aborto e a formação de bezerros mortos, nascerem mortos já. Nascerem no tempo normal, mas nascerem mortos. Quando a infecção ocorre entre 30 e 180 dias, eu posso ter um bezerro que nasce normal, não teve nenhuma manifestação inicial da doença, e ele nunca vai conseguir se curar da doença. Ele vai estar sempre com a doença latente, portando e transmitindo a doença. Então é muito importante que a gente consiga identificar esses animais PI permanentemente infectados para poder eliminá-los da fazenda. E isso é possível via exame laboratorial. É um animal que às vezes não manifesta nenhum sintoma, quando manifesta é mais fácil de eliminá-lo, mas se não manifestar, ele é um grande disseminador da doença dentro da propriedade. Quando a infecção ocorre de 90 a 210 dias, eu posso ter alguns defeitos no nascimento, o animal nascer defeituoso, como a gente já mostrou nos detalhes. E quando a infecção ocorre no finalzinho da gestação, eu posso ter um aumento da quantidade de anticorpos no colosso da mãe. E isso pode até ser positivo, no caso para o bezerro que vai nascer e absorver esses anticorpos via leite. Então aqui eu tenho um bezerro normal e um bezerro PI. Nesse caso ele manifestou o quê? Um sintoma. Eu atraso o retardo no crescimento. Mas eu posso ter ali bezerros e no meio deles ter um animal normal, de tamanho normal, desenvolvimento normal, e ele ser portador permanente da doença. Como tratamento, não existe tratamento para a doença. As doenças virais, geralmente, não há tratamento.
tem prevenção. E a prevenção é via vacinação, uma vacina de um custo relativamente barato. E você vacina, o animal ele está imune por vários meses, até anos, à vacina. Então a gente tem que ter uma rotina dentro da fazenda. Descartar animais infectados, identificados através de exames, sempre monitorar o seu rebanho. Às vezes tem assim, uma falha vacinal e ter um calendário sanitário adequado ao seu manejo e à sua produção. Importante, a maioria das doenças entra na fazenda pela porteira. Então, na aquisição que está o grande segredo de não trazer doença para a fazenda. Tem que ser criterioso, tem que ser chato nessa entrada. E às vezes você vai gastar 30, 40 reais com exames e não vai trazer um prejuízo muito maior para dentro da fazenda. E prevenir é sempre melhor que remediar. E os animais vão agradecer esse seu cuidado. Então, mais uma vez, agradecemos a audiência de vocês no canal do Produtor e até a próxima aula.